Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Antes de comentar sobre mais um texto da palavra, peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que ativem o sininho de notificações e deem like no vídeo. A palavra, quando ela fala sobre libertação, nós olhamos para o Antigo Testamento e nós vemos a mão de Deus para libertar, e nós vemos o agir de Deus libertando, e também o vemos no Novo Testamento. O Antigo Testamento ele serve como se fosse uma espécie de um carimbo, onde tudo que está escrito às avessas. Como o carimbo, quando carimbado sobre a folha, logo se faz entender ali o que estava escrito no carimbo. O Antigo Testamento é o carimbo e o Novo Testamento é aquilo que é carimbado pelo Antigo. Paulo diz que tudo que foi escrito, para nós foi escrito. Ou seja, o Antigo Testamento ele foi escrito como uma figura, como uma alegoria. Ele também diz isso, que foi como alegoria para o nosso entendimento, que alcançássemos até mesmo instrução, orientação e direção. Quando falamos de libertação, não se dá libertação se não houver derramamento de sangue. A libertação ao longo de todo o relato bíblico, ela se dá através de um único agente. A relação do homem com Deus sempre foi uma relação de comunhão. Porém, quando o homem ele peca e ele quebra essa relação de comunhão, a palavra fala que Adão e Eva se escondem nas árvores, nas folhas, e o Senhor ele manda que eles matem um animal e peguem desse animal, da pele desse animal, e se cubram com a pele desse animal. Foi necessário com que houvesse ali uma vítima, e a vítima foi o animal. O sangue do animal derramado proporcionou ali naquele momento a expiação do pecado de Adão e Eva, que a sua vergonha fosse ali coberta. Irmãos, ao longo de toda a palavra, a Bíblia toda, ela nos seus 66 livros, ela tem uma única mensagem: redenção. Quando alguém paga um preço por uma outra pessoa, alguém que era digno paga um preço por quem não era digno. Toda palavra ela converge para a morte de Jesus na cruz do Calvário e converge para o derramamento do seu sangue. O sangue, ele é o agente de libertação de toda a Bíblia. Ele é o agente que justifica, tira o juízo. E nós que estamos buscando a restauração da nossa família, do nosso casamento, devemos entender o quanto antes isso, porque o sangue, de fato, ele é o agente libertador. Nós olhamos a situação de Adão e Eva e nós vemos que ali, naquele momento, o juízo sobre o pecado deles não foi executado. Eles foram expulsos do paraíso, porém não foram mortos. Nós podemos observar também quando Abraão ele pega Isaac, leva ao monte Moriá, e ali quando Isaac faz aquela ingênua pergunta: pai, eis a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro? Ele seria imolado, mas Deus ele proveu, como Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro. Não haveria mais ali o juízo, não haveria mais ali a morte de Isaac. E há o livramento, há a substituição, o cordeiro e o sangue de novo derramado. O sangue derramado que justifica. Quando nós olhamos a situação do povo de Israel no Egito, na terra de Gozém, e ali Deus ele envia suas pragas, e o coração de Faraó totalmente endurecido, e o povo de Israel escravizado. O povo de Israel estava naquela situação de escravidão durante vários séculos. A orientação do Senhor para Moisés é: pega um cordeiro, mata esse cordeiro, pega do sangue desse cordeiro e passa sobre as vergas das portas, porque a última praga virá e o anjo da morte ele passará sobre a casa dos judeus e dos egípcios. Porém, a casa que tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo não entrará. E nós podemos observar, irmãos, que ali houve o livramento do juízo. O juízo que aconteceu sobre o lar dos egípcios não aconteceu no lar dos judeus, porque havia o sangue do cordeiro. O sangue, de novo, ele representando o quê? Livramento e libertação, porque a partir daquele momento Israel se viu livre e liberto, porque Israel, a partir do momento que aquela mortandade veio sobre o Egito, os próprios egípcios falaram: não, saia, podem sair, vocês devem sair da nossa terra, senão todos nós morreremos. E o povo de Israel sai. Quando o povo de Israel passa pelo mar, o nome do mar, Mar Vermelho, embora suas águas não fossem e não sejam vermelhas, mas há um simbolismo bem interessante nisso. O mar ele representou ali para o povo de Israel livramento e libertação. E para os egípcios representou morte e destruição. De fato foi um divisor de águas. O mar, quando se abre, Israel passa, era um caminho de ida, sem volta. De novo, livramento e libertação. Nós olhamos ao longo de toda a Bíblia, toda a palavra. Nós podemos ver uma outra justificativa em Gênesis, quando Jacó e Esaú, eles brigam pela bênção da primogenitura, e a mãe de Jacó fala para ele: olha, você tem que se apresentar ao pai, a Isaac, parecendo ser Esaú. E para que ali ele se parecesse com o seu irmão, porque ele era liso, ele não era peludo que nem seu irmão Esaú, ele pega de novo ali o pelo de um animal, ele mata um animal, pega o pelo do animal e coloca sobre os seus braços. Outra vez nós vemos o derramamento do sangue e a justificativa pelo sangue derramado. Quando o pai ele abençoa Jacó, ele fala algo muito bonito, ele diz assim: a voz é a voz de Jacó, mas o pelo e o cheiro é de Esaú.
Irmãos, quando nós nos achegamos a Deus, ao Pai Celestial, a voz é a voz de Jacó, é a voz daquele que não tem o direito à bênção, é a voz do pecador. Mas quando o Pai toca em nós, Ele lembra do sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, o sangue derramado, do animal, o Cordeiro de Deus. E isso nos proporciona o quê? Libertação e restauração. Toda a Bíblia, ela possui o sangue do Cordeiro, ela possui o sacrifício e ela possui nesse agente a restauração, a libertação, o livramento. Podemos observar também a história da meretriz, da mulher Raabe em Jericó. A palavra fala que ela recebe os espias e vem contra ela, viria contra a cidade um juízo de destruição. Porém, os espias falam para ela, olha, se você no dia que entrarmos na cidade, se você colocar esse cordão de fio de escarlate, nós pouparemos você e a sua casa e a sua família. E era um cordão vermelho de fio de escarlate, ela coloca sobre a janela. Quando Josué volta com os espias, a cidade toda é queimada e destruída. Mas na casa daquela mulher não há destruição, não há morte. Porque ali de novo, o cordão de fio de escarlate, vermelho, uma clara simbologia, uma clara tipologia do sangue derramado, do sangue que justifica no Êxodo, no Gênesis, em Josué. Ao longo de toda a palavra nós podemos observar isso. Quem liberta, irmãos, quem liberta é o libertador. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só quem pode libertar um marido oprimido, uma esposa opressa, um cônjuge que está em adultério, em pecado, dado aos vícios, só o libertador. Lucas diz no livro de Atos dos Apóstolos, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder para libertar os cativos de Satanás. Quem liberta é o libertador. E o Senhor, Ele atua no coração do homem, Ele transforma pelo agente de libertação, que é o que justifica o homem, o seu sacrifício, a sua morte, o seu sangue derramado. Esse é o agente de libertação. No Antigo e no Novo Testamento, nós vemos isso é muito claro. Israel foi liberto do Egito, mais de 2 milhões de pessoas pelo sangue do Cordeiro que foi derramado. E nós vemos essa ação do Espírito Santo. O quão importante é isso? Isso é uma arma no nosso deserto da restauração. É uma arma que devemos usar. Muitas pessoas às vezes ficam preocupadas em entrar em batalha espiritual, em pelejar, e isso é muito importante. Temos autoridade no mundo espiritual sobre as nossas esposas, os maridos, porém, mais uma arma que podemos utilizar, o sangue de Jesus, que também é visto no Antigo Testamento, né? Alguém dirá assim, mas Jesus não nasceu, Jesus é do Novo Testamento. Então não entendeu. A figura do Cordeiro no Antigo Testamento, em todo momento, representa a figura de Jesus do Novo Testamento. Tanto é que João Batista, quando vê Jesus à beira do Rio Jordão, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue que liberta, o sangue que opera livramento, o sangue que faz com que o indigno seja digno novamente. É aí que acontece a restauração. São agentes, a gente vê esse agente na Bíblia e a gente vê que de fato Deus ele realiza a libertação através do poder do sangue de Jesus. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.